Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. 1 Timóteo 4, e versículo 1. Glória a Jesus, aleluia. Santo é teu nome, meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Senhor, nós estamos, meu Pai, mais uma vez na Tua presença, meu Pai. Ó Senhor, abra agora os nossos olhos. Ó Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Abra os olhos do meu irmão, da minha irmã, meu Pai. Desse jovem, desse adolescente. Ó meu Pai, abra os olhos agora, meu Pai. Por intermédio da Tua palavra, nos revelando, meu Pai, aquilo que o Teu Espírito Santo, meu Pai, ó Senhor, tão expressamente quer nos dizer. Oh meu Pai, quer que nós vejamos, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluia, Jesus, irmãos, aleluia. Hoje o Senhor colocou no meu coração, aleluia, sobre as doutrinas de demônios, aleluia, Jesus. Muitas das vezes nós ouvimos essa expressão, aleluia, doutrinas de demônios, aleluia, Jesus, e a gente pensa que a doutrina de demônios está exclusivamente, é somente, aleluia, falsas doutrinas, né, aleluia, Jesus, falsos ensinamentos, né, essa teologia que está por aí, que as pessoas pensam que é estudo de Deus, é estudo da palavra de Deus, aleluia, Jesus, mas está tirando a graça, está tirando a fé dos cristãos, aleluia, Jesus, uma fé lógica, uma fé totalmente racional, aleluia, Jesus, isso também é doutrina de demônio, aleluia, Jesus. Mas, irmãos, a doutrina de demônio, aleluia, o inimigo, irmão, quando ele caiu, foi lançado do céu, aleluia, caiu na terra, aleluia, Jesus, ele saiu fazendo uma grande arruaça, aleluia, muita arruaça mesmo, aleluia, Jesus. Ele até falou que tudo que está no mundo, o mundo foi entregue a ele. Vamos ler lá em Mateus 4, aleluia, Jesus, a parte que ele fala isso para Jesus, aleluia, quando ele propõe, aleluia, Jesus, que ele tudo entregaria para Jesus se Jesus o adorasse, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Ah, tá, o 8 é a proposta e o 9 é o... Pode ler, aleluia, Jesus. 8 e 9, aleluia. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aleluia. Tem a parte que fala, acho que é Lucas, né, que fala, tudo me foi entregue. Aleluia. Lucas 4, aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Isso. Lê o 5 e o 6. Aleluia, Jesus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. Aleluia, Jesus, né? Até tem um versículo, aleluia, que fala que o mundo jaz do maligno, né? Aleluia, Jesus. E o inimigo, irmãos, enquanto o Senhor, aleluia, Jesus, desde o início, né, quando ele criou o homem, aleluia, ele colocou a doutrina dele no coração do homem, aleluia, embora no jardim do Éden, ou né, antes de Moisés não havia a lei, aleluia, mas havia uma lei escrita nos corações, aleluia, que é a doutrina do Senhor. E quando eu falo doutrina, irmãos, doutrina não é apenas questões de vestes, não, aleluia, Jesus. Doutrina abrange muitas coisas, aleluia, abrange aquilo que está no nosso interior,
Aleluia. A doutrina do Senhor, ela vem e purifica o nosso coração, ensina a gente a perdoar os nossos irmãos. Aleluia. Ensina a gente a amar nossos irmãos. Aleluia. Ensina como nós nos comportamos, como nos vestimos, como tratamos o nosso próximo, como vivemos o nosso casamento. Aleluia. A doutrina do Senhor, aleluia, Jesus, ela nos modela, aleluia, há um padrão de comportamento para o nosso bem. Aleluia, Jesus, para que nós possamos estar entronizados, aleluia, Jesus, possamos, não entronizados, sintonizados, aleluia, com o nosso Deus. É para isso que o Evangelho vem, aleluia, é para isso que a palavra do Senhor vem. Você não viu lá no Jardim do Éden? O Senhor deu a ordem para não tocar naquela árvore. Isso era uma doutrina. Aleluia, Jesus, não toca naquela árvore. Aleluia, Jesus, porque no dia que tocar, morrerás. Aleluia, Jesus. E aí, aleluia, eles viviam bem enquanto eles não tocavam naquela árvore. Aí o inimigo entrou, aleluia, e semeou uma nova doutrina. Não é bem assim. Aleluia, não vai morrer. Aleluia, você vai ter mais entendimento, você vai alcançar um entendimento igual de Deus. Aleluia, semeou a doutrina dele, porque a doutrina do inimigo, aleluia, ele não é original. Satanás, irmãos, ele não é original. Deus é original. Aleluia, Jesus. Todo o mandamento dele é original. O do inimigo não é original. O que ele faz? O mandamento do inimigo, a doutrina do inimigo, ela só contrapõe a de Deus. Aleluia, só contrapõe a de Deus. Se Deus falou não faça, aí a doutrina do inimigo é faça que não tem problema. Aleluia, se Deus falou assim, aleluia, vai, tem que fazer, ele fala não faça. Aleluia, Jesus, e assim por aí vai. Aleluia, Jesus, ele não é original, ele só se contrapõe àquilo que Deus fala. Aleluia, Jesus, e não é só no meio cristão. Aleluia, nós não vemos só as doutrinas de demônios semeadas na teologia. Aleluia, semeada, aleluia, Jesus, em revelações, em profecias, em pregações, em estudos, não. A gente vê doutrina de demônio no mundo inteiro, em todas as coisas. Aleluia. E ultimamente, como a tecnologia tem expandido, aleluia, Jesus, as redes sociais, aleluia, que as pessoas têm acesso tão facilmente, os meios de comunicação, aleluia, as doutrinas de demônios têm expandido. Aleluia, Jesus, de uma forma muito fácil, porque é só você, aleluia, pegar seu celular e entrar no YouTube, aleluia, Jesus, e de repente ver um psicólogo falando, aleluia, às vezes até um psiquiatra, aleluia, um coach, aleluia, Jesus, um influenciador qualquer, que parece que está falando só uma coisa normal da vida dele, ele está passando uma mensagem para você. Aleluia, uma mensagem, aleluia, uma doutrina de demônio, às vezes sutil, que a gente nem percebe que está vindo, que tem um dedo de Satanás naquela palavra daquela pessoa. Aleluia, Jesus, de repente a pessoa está lá, aleluia, falando, e aí às vezes ela está com um filhinho e falando não sei o quê, aí fala, não pode. Ela, essas crianças, né, a gente tem que conversar com eles. A gente não pode impedir nossos filhos de fazer. Porque se ela quer usar isso, eu deixo ela usar. É só um vlog. Ela está falando da vida dela, rotina, de verdade mesmo. Aleluia, Jesus. Aí você vê aquela influenciadora falando, ela gosta de vestir. Um dia alguém mostrou um vídeo de um trecho de uma influenciadora falando que a filha gostava de usar roupa, não sei se era masculina ou de herói, alguma coisa assim. Ela falou assim, fazer o quê? Ela gosta de vestir essa roupa, eu deixo ela fazer a vontade dela. Se ela é feliz assim, eu deixo. E parecia uma coisa normal, é só uma influenciadora mostrando o dia a dia dela. Mas é uma mensagem maligna. Aí a pessoa ouve e tem um filho, aleluia, e pensa assim, olha, é mesmo, vou deixar meu filho também fazer o que ele tá, tadinho, né? É o que ele quer ser feliz assim. Ô Ju, isso é muito interessante, porque a questão da doutrina é muito grande, como você está falando, porque existem doutrinas em todos os lugares, entendeu? Porque, só que quando a gente fala da doutrina de Cristo, a gente tem dificuldade. Sim. Porque ela nos limita a obedecer. Sim. Quando nós vemos, a gente fala a questão do lei, é uma doutrina. Uhum. Só que, tipo assim,
com outro nome. Sim. Então, ou seja, a pessoa que quer viver a vida levianamente, ele tem uma doutrina. Sim. Só que ela tem um outro nome. É uma doutrina, é um modo. Eu quero até. Porque é um modo de viver, né? Eu estava até falando com o Pedro aqui, eu quero ler um versículo, se Pode ler. 2 Timóteo também, capítulo 3 e versículo 10. Pode ler. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Tá vendo? Aleluia, interessante. Aleluia, modo de viver. Aleluia, porque a doutrina, irmãos, aleluia, vocês não viram eles falando muito ultimamente sobre a doutrinação nas escolas? Não sei se os irmãos ouviram muito esse termo. Está tendo muita doutrinação das crianças na escola. Aleluia, eles usaram esse termo, doutrinação. É o quê? Fazer a mente das crianças. Aleluia, Jesus, para uma ideologia, para uma posição política, para um pensamento que a pessoa quer, aleluia, introduzir, aleluia, Jesus, porque pensa assim, se é criança, melhor, enquanto é mais novo, que isso vai entrar e ele vai crescer assim, e realmente é, aleluia, Jesus. Sim, tudo normal. Exatamente. Exatamente. É os livros, né, pedagógicos, livro de escola, que você abre e tem doutrina de demônio, mas está com uma fachada, educação. A doutrina de demônio com uma fachada bonita, né? Educação, ensino. Aleluia, Jesus. Ju, e é tão interessante, igual você está falando a respeito, porque nesse próprio versículo que a gente leu, tá assim, ó, modo de viver, vírgula. Intenção, qual que é a intenção daquela doutrina? A fé. Então, ou seja, longanimidade, caridade e paciência. Ou seja, a intenção dentro de uma doutrina, ela é fundamental. Porque por que eles estão querendo doutrinar nossas crianças? Doutrinar o seu local de trabalho para você aceitar tudo, doutrinar as suas vestes, porque não é eles querem, a doutrina deles, eles querem te impor algo. Uma condição, uma intenção. Exatamente. Ou seja, quando começou, lá no passado, eu ainda sou jovem, mas não, eu era mais novo, porque começou na Malhação, por exemplo, tipo assim, eles falaram que tipo assim, o jovem não precisava nem tinha que curtir sua juventude. Uma doutrina de demônio. Doutrina de demônio, ou seja, aí começou as jovens engravidarem, não dar valor ao casamento, começou de uma simples palavra. Sim, tem que curtir a aí vida. Aí depois, que problema tem o seu namorado namorar a sua mãe? Outra doutrina. Sim, importante então, o amor, né? Aí, importante é você fazer o que vê, você sente. Né, qual que é a intenção dessa doutrina? O quê? É destruir a dignidade, destruir o seu caráter. Tudo aquilo que a doutrina de Deus vem para colocar no homem, dar dignidade, dar valor, dar respeito, né? Dar uma vida segura, exatamente, né? Aí o que a doutrina de demônio faz? Tira tudo isso. Aí o que acontece? Eles pegam assim, mas o meio de comunicação não influencia. Lógico que influencia. O tempo inteiro. Porque senão eles não investiam tanto dinheiro em propaganda. Sim, exatamente. É uma doutrina também. Exatamente, porque até nas propagandas, vocês vê que um tempo atrás eles faziam propaganda, focavam só no produto, que esse produto é muito bom, que esse produto é isso, produto é aquilo. Aí, eu acho que também não comecei a ver que não dava tão resultado. Agora, eles fazem uma cena, um teatro em torno daquilo. E aí, vamos supor, tá falando, por exemplo, de carro, sei lá, e eles falam assim, viva com intensidade. E vai aonde o seu coração te levar. E aí mostra aquele carro, não é? E assim, é uma doutrina. Aí, viva com intensidade, vai aonde o seu coração te mandar. Na propaganda. Sim. Grava ela. Sim.
Sim, esse pessoal de marketing, eles entendem bem isso, como que eles passam uma mensagem para as pessoas. Eles estudam até a psicologia para saber como que uma informação pode ser passada, como que ela vai entrar sem a pessoa nem perceber. De repente a pessoa nunca gostou de uma coisa, mas de tanto ver aquela propaganda, ele está com vontade de comer aquilo, de comprar aquilo, e é inconsciente. Aí a gente vê o pessoal marqueteiro, por exemplo, assim, são marketing, né? São doutrinas, vamos supor, para vender uma bebida, coloca lá uma mulher muito bonita, muito atraente, mas ele não mostra o final de um viciado. Não. Entendeu? Tipo assim, então o cigarro, por exemplo, Sim. ele não mostra o camarada tendo amputar o dedo, amputar a perna. É uma doutrina. Por mais que ele tenha uma mensagem, fumar causa câncer. Sim. Mas ele frisa num cara descolado lá. Essa mensagem do cigarro que causa câncer, você vê que ela é bem similar às mensagens que tem na igreja, que parece certa, mas que não causa efeito nenhum. Você já viu alguém parar de fumar porque ele viu escrito na caixinha que causa câncer? Não, e não parece uma mensagem certa? Não é? Uma coisa certa, uma informação certa. É o que o pastor sempre falava. Você vê, eu estava ouvindo uma pregação do pastor esses dias, ele falando, né? Você quer saber que uma igreja ela realmente tem a doutrina do Senhor, eles realmente pregam a verdade? Observe os membros. Aleluia, o membro dela, porque se lá não tem ninguém, o pastor prega a doutrina, mas não tem ninguém que anda na doutrina, que mensagem é essa daqui que está pregando? Então é essa mensagem, igual a da caixinha do cigarro. Não fuma, gente, causa câncer, mas não causa reação nenhuma, nem temor nenhum no coração de ninguém. Pedro? Não, é engraçado, né, que a gente tá falando doutrina de demônio, a gente, obviamente, já percebe que ela contrapõe a Deus, né? Mas eu tô, né, os irmãos falando, tô vendo como realmente isso é sério. Às vezes a gente não vê assim, mas a doutrina de demônio é algo muito sério, que às vezes a gente nem percebe. E muito sutil, às vezes. Exatamente. Até o que eu ia falar mesmo, porque às vezes ela vem de uma forma que a gente nem imagina. Não. Por isso você falou num comercial de um carro, vive intensamente, mas já é uma ideologia. Sim. E isso contrapõe muito, que às vezes a gente acaba adquirindo, porque, como você falou, às vezes é tão sutil, que às vezes a gente nem percebe que a gente está adquirindo aquilo. E quando propaganda do Dia dos Namorados, por exemplo. Exatamente. E sempre tem um pensamento que coloca contra Deus. Separar todos os anúncios, algumas propagandas, tudo hoje, na educação, que nem eu já percebi até umas certas coisas que os próprios professores falam, até na minha escola mesmo. Já percebi que tem muitas pessoas que, em vez deles darem a matéria, o que eles fazem? Eles é muito esperto. Eles dão a matéria, mas a matéria com aquele tema. Sim. Que não é a matéria. Eles querem falar daquilo, mas usam a matéria como desculpa. Sim. Pra o quê? Implantar na mente dos jovens como eles vão ser no futuro. Sim. Colocar na mente do jovem ou de uma jovem que eles têm que ser feministas, colocar o machismo, colocar tudo. Socialismo, tudo que o mundo oferece que, aparentemente, pro mundo é bom, mas que contrapõe totalmente a doutrina de Deus. Tem até uma certa pessoa lá na minha escola que ela fala muito sobre feminismo, fala muito sobre isso e tenta implantar nos alunos isso. E aí eu fico indignado como que ela faz isso. Eu não sei se é Deus que me dá graça, eu percebo isso, mas ela usa a matéria e faz descaradamente querendo implantar nos alunos aquilo. Ela fala assim, não, é uma aula de opinião, isso você faz a sua opinião, mas sabe quando a pessoa quer levar para quer colocar o pensamento dela nos alunos? Sim. E aí eu acho isso muito engraçado, porque não era para isso. Só que as ideologias, ainda mais na vida da pessoa, tem influenciado tanto ela, que tá fazendo ela ser doutrinada por aquilo que ela acredita e anunciar o que ela acredita. E a doutrinação do inimigo, ela é tão complicada, porque Deus, ele joga limpo. Deus joga limpo. É reto, aleluia. Ele fala, o Espírito Santo, ele doutrina, ele muda nosso comportamento, ele muda nossa forma de pensar para o nosso bem, mas ele joga limpo. O inimigo não joga limpo. Aleluia, Jesus. Ele implanta, mas ele não deixa você perceber o que ele está fazendo. Aleluia, Jesus. E faz com que você pense que é opinião sua. Parece que é a opinião sua, que sempre foi a sua vontade. Não, sempre tive isso. Sem você perceber que entrou a irmã Leide. Porque ele está falando, esses dias eu estava vendo negócio dos animais, o reino dos animais. Aham. Você estava falando negócio dos animais, tá? Eu lembrei que estava assistindo. Eles colocando lá o macaco, né? Falar aí e tal, que até joguei lá uma brincadeira lá, que eu não sou descendente de macaco. Tipo assim,
Aham. Sim. Você começa a ver aquele negócio do macaco que está transformando, parado, tô falando só dele. Sim. Aham. Você fica olhando aquilo ali direitinho, É mesmo. Fala assim, nossa, não é que a gente veio do macaco mesmo? Exato. Entendeu? Então, assim, é muita, gente, é muita coisa. O inimigo, o mundo jaz no maligno. Ele falou com Jesus, isso aqui tudo foi me entregue. Então, irmãos, ele tem dedo, assim como o Espírito Santo tem os seus instrumentos, os seus recursos para falar conosco, para nos convencer, Satanás também tem os deles, né? E ele usa todo o material que ele puder, todo o material didático que ele puder, todo o recurso que ele puder, ele vai usar também para nos doutrinar, para tentar nos convencer, de forma que a gente não perceba. Eu não falei para os irmãos que a semente do feminismo, eu fui descobrir bem, nossa, gente, não tem tanto tempo que eu descobri, que veio pelos livros de romance que eu lia. Assim, é um livro de romance, eu estou lendo aqui uma história, entendeu? Só que ela entrou na minha mente. Só que eu percebia? Não percebi. Aleluia. Quando que eu fui perceber? Quando eu fui ouvindo a palavra. Porque aí a palavra, ela é o antídoto. Aleluia, Jesus. A doutrina de demônio é um veneno. Aleluia, Jesus. Aí a palavra, ela é o antídoto para arrancar o veneno de dentro de nós. Aleluia, Jesus. Para fazer a gente enxergar. O Espírito Santo, ele vai mostrar, olha, minha filha, olha o que entrou dentro de você. Aleluia. E mostra pra gente, e a gente começa a ver, começa a abrir nossos olhos, tirar as escamas, e ele mostra que você tem, e depois ele, mas de onde que veio isso? Disso aqui. Aleluia, Jesus vai fazendo nos enxergar. Irmã Valéria. Isso é muito interessante, né? Eu quero falar só duas coisas rapidinho. Eu estava falando isso com Deus hoje, entendeu? Eu falei assim, Senhor, se o Teu Espírito Santo não nos mostrar aquilo que Satanás colocou dentro de nós, lançou setas, sentimentos, a gente mesmo não se dá conta que a gente tem. Então, assim, a gente tem que ter que agradecer a Deus quando Deus nos revela algo que está dentro de nós que a gente nem pensava que tinha, né? Agora eu quero falar outra coisa, sobre Ananias e Safira. Eles não entenderam que claro, já tinham uma fraqueza, né? Mas eles não entenderam que Satanás intensificou aquela fraqueza, entendeu? Mostrando para eles que eles poderiam enganar o Espírito Santo. Exatamente. Irmãos, é tão sério que às vezes você vê uma mídia, seja a pessoa vê um filme, uma série por muito tempo, a Luz Jesus, revista que às vezes tem umas opiniões, umas histórias. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. A Luz Jesus, a pessoa não percebe que aquele sentimento que volta e meia vem no coração da pessoa de revolta contra certas coisas é justamente uma ideologia, uma coisa que entrou por causa de alguma coisa que a pessoa ficou vendo. Sabe por quê? Porque lá mostrou tudo muito fácil. Ali mostrou assim pessoas sendo felizes, realizadas, conseguindo as coisas com uma facilidade. A Luz Jesus. Aí na vida real, a pessoa não vê essa facilidade. A Luz Jesus. A pessoa não vê dessa forma, só que cria uma ilusão dentro do coração da pessoa que entra sem a pessoa perceber. A Luz, sim, sutilmente. A pessoa não percebe. Entrou sutilmente uma mensagem ali de ver tanto aquelas coisas tão bonitas, tão querendo mostrar sempre a vida de uma outra maneira, que cria. Aí quando as coisas não acontecem no mundo real, é uma revolta contra Deus, porque Deus não fez, porque Deus não me ama, porque não sei o quê, não percebeu. Às vezes entrou por uma porta justamente de uma mídia, de uma rede social. Falou aí eu não posso deixar de falar do meu amado Azaf. Ai, Azaf. Aconteceu a mesma coisa com Azaf, né? Que ficou olhando, aí entrou o sentimento, né? E tipo assim, foi algo tão forte que diante dos olhos de Azaf, os ímpios eram perfeitos, os ímpios tinham tudo, né? Os ímpios eram vitoriosos, né? E ele só conseguiu perceber, né, a finalidade dos ímpios só quando Deus abriu os olhos dele, né? Exatamente, os contos de fadas, né? Eu falo que eu também fui muito influenciada
influenciada pelos continhos de fadas, né? Porque é bonito, mas ele não mostra a realidade. Ele mostra sempre o lado bonito das coisas, o lado romântico das coisas. Aleluia, Jesus não mostra a realidade. Você não vai ver, por exemplo, num conto de fada, tendo alguma dificuldade, o marido ficando desempregado, entendeu? Com dificuldade para lidar com os filhos, porque um desobedeceu. Não, é tudo tão lindo. Se resolve, ou então, se tiver, resolve tão facilmente. E aí, na realidade, não é daquele jeito. Aí a pessoa começa a ficar indignada porque ele cria essa fantasia dentro de si. Por causa de alguma coisa que entrou, uma doutrina de demônios. Porque a palavra, ela é realista. Ela, tem problema, tem dificuldade. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O inimigo mostra que o inimigo luta, mostra que a gente enfrenta resistência, mostra que nós temos desafios. Aleluia, mas Deus está conosco. O Senhor é realista, Ele joga limpo, mas o diabo não joga limpo, justamente para distorcer, porque aí você começa a ficar até contra Deus, Denise. É tão interessante, isso é tão amplo, porque, vamos supor, até mesmo nos filmes, alguma coisa, eles criam para tudo dar certo. E você está vendo tudo aquilo ali, só que, vamos supor, no dia que... Estou dando um exemplo. Por exemplo, que, vamos supor, o ator principal, vamos supor, a gente não vê isso, mas vamos supor, o dia que o ator principal morrer, você não está preparado para aquilo, porque Exato. Você acostumou a tudo dar certo. Tudo aí você leva aquilo para sua vida, por exemplo, você acha que na nossa vida tudo vai dar certo, que nada vai dar errado, que tudo Exato. Vai estar dentro do controle certinho, ou seja, eles criam uma dinâmica de vida para o homem, por exemplo, assim. Exato. Que, vamos supor, e cria uma filosofia e entra na sua mente inconsciente. Assim, aí você, como diz, hoje igual outro dia, né, eu comentei aqui, a gente está vivendo uma geração que não tem o não. Ele só tem o sim. Quando é outra doutrina de demônio. Eles se deparam com, por exemplo, com o não. Nossa, fica morrer. Eles morrem. Outro dia eu vi um pai, ele falando, uma reportagem, que ele tirou o celular do filho. O menino, ele tinha 18 anos, ele começou a chorar. Não sabia o que ele ia fazer da vida dele, porque a vida dele baseava em um celular. Você vê. Doutrina, ou seja, aí vamos supor, a pessoa não sai de casa, a pessoa não tem um convívio social, a pessoa não conversa com ninguém. Sim. E olha a geração atual, gente. Cada vez que... Não que antigamente não tinha doutrina. Sempre teve, desde... Começou lá com Adão e Eva. A lua e a serpente. Sempre teve. Mas olha essa geração. Né? É uma geração oprimida. É uma geração depressiva. A Luia totalmente depressiva. Eu lembro que minha avó... Nossa, minha avó aconteceu tanta coisa na vida dela... Eu estava até falando com a Valéria, ela teve tantas perdas, ela enfrentou dificuldades extremas, mas minha avó era uma mulher forte. Aleluia, Jesus. Agora, hoje, se alguém de nós passa o que minha avó passou, meu Deus, tem gente que às vezes, aleluia, se não estiver firmado com o Senhor, passa a corda no pescoço. Porque já não aceita mais nenhum problema, não aceita. Eu não estou falando assim que a gente tem que aceitar coisa do diabo, né, irmãos? Quando é coisa do diabo, não tem que aceitar, não. Mas tem provações, tem aflições da vida, tem coisas que acontecem na nossa vida. Aleluia, tem fatalidades, aleluia. Só que as pessoas não querem mais, elas não querem aceitar mais aflições. Aleluia, Jesus, porque isso... E por que a gente está assim? Aleluia, alguma coisa está entrando dentro da gente. Sim, exatamente. Você tem que ser feliz, você tem que buscar a felicidade a qualquer preço. É todo mundo muito, né? Tudo tem que ser a felicidade a qualquer preço. Então, a aflição que Jesus falou não pode. Aleluia. Só que o Senhor, como eu falo, joga limpo, Ele é realista. Aleluia, falou, tereis aflições, mas eu venci. Aleluia, nos mostrando que Ele venceu, né? Agora não, e quando eles mostram uma coisa que não é tão assim, não é tão florzinha, aí eles vão para o outro extremo do terror, aleluia, Jesus, do trem mórbido, aleluia, do drama, que a pessoa sai daquilo assim com a mente até perturbada. Aí já cria outros conceitos. Tá, essa vida é terrível. Aleluia, essa vida, todo mundo é ruim. Não? Aleluia, todo mundo é psicopata. Aleluia, nosso Deus, isso aqui é tudo ruim, tudo, a gente vai morrer, vai acontecer isso. Aí cria uma realidade hostil, uma realidade estranha, sombria.
Aí daqui a pouco a pessoa tem uns que matam os outros, tem uns que suicida, que aí é um extremo, vai para o outro extremo, é realista, mas uma realidade também fora dos padrões, porque o Jesus mostrou aflição, desafio mostrou, mas ele falou assim, você pode vencer que eu estou contigo. Aleluia, Jesus, mas o inimigo não mostra esse lado não, só sombrio, sozinho, solidão, entendeu? Aí a pessoa vai e se mata, porque ele não vê que Deus está com ele. Tá vendo? Matou a própria mãe. Tá vendo? O que será que ele estava consumindo? Que tipo de coisa que ele estava vendo? Como é que é? Jogue com responsabilidade, né? Olha você ver. Ai, tá vendo? Ou seja, você tem que ser livre. Eles não falam muito, você tem que ser livre. Então, se o pai ou a mãe falar não pode, estou oprimido. Sente oprimido, sente preso. Aí você pensa assim, bobeira, frescura. Não, é uma mensagem que está dentro da cabeça dele. É alguma coisa que ele está consumindo, que ele está vendo. Então, ele sente oprimido, entendeu? Oprimido pela mãe, porque não posso fazer isso. Eu não sou uma pessoa livre. Aleluia, Jesus. Você vê que é uma mensagem, é doutrina de demônio que está entrando. Deixa só o Paulo mostrar. Você conseguiu, Paulo? As mensagens, vocês vão na internet, às vezes a gente vai procurar uma mensagem de boa noite, bom dia, boa tarde. Aleluia, uma mensagem legal. E você acha um monte de frases motivacionais. Aleluia, Jesus. E assim, tem tanta mensagem, gente, que parece bonita, entra no subconsciente das pessoas que elas são malignas. Aí o Paulo procurou, né, Paulo? Vamos ver aqui. Aí você fala aí, Paulo. Acredite em milagres, mas não dependa deles. Aí as pessoas entendem assim, não, eu tenho que fazer, né, correr atrás, não tenho que ficar esperando por um milagre para as coisas acontecerem. Não parece certo? Parece certo. Aleluia, Jesus, mas é errada. Ou seja, aí você mesmo dá seu jeito, que eu vou ficar esperando por milagre? Eu vou ficar esperando, por exemplo, a direção de Deus, ou Deus trabalhar, ou Deus fazer, entendeu? Não, eu tenho que dar meu duro, eu tenho que correr atrás. Tem a parte, quando é de Deus, quando Deus está falando conosco, Ele fala, esforça, né? Não temas, aleluia, faça, né? Coloca a tua mão, tipo assim, vai nessa tua força, mas é o Senhor guiando, porque às vezes Ele fala para a gente ir, às vezes Ele fala para a gente parar, aleluia, então é assim, Ele guiando a gente. Aí, aleluia, tem até uma coisa, faça a tua parte, eu te ajudarei. Isso não tem nem na Bíblia. Aleluia, faça a tua parte, eu te ajudarei. Aí as pessoas vão lá e sempre vão fazendo as coisas sem buscar a direção de Deus, não, eu que tenho que fazer. Aí Deus me deu um braço, Deus me deu uma mão, Deus me deu um raciocínio, é para eu mesmo, entendeu? E nunca busca a direção de Deus, anda, aleluia, descabeceado, sempre fazendo a sua parte, e Deus, a parte de Deus nunca entra. Olha pra você ver, que estranho, né? Acredita em milagres, mas não dependa deles, né? Aleluia, Jesus. Tem outra, Paulo? Tem esse aqui, ó. Esse aqui foi tirado de um filme que eu achei. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Isso é forte. Isso entra. Entra na cabeça da pessoa, é mesmo, a vida passa, eu não sei, né, o que vai acontecer amanhã, então eu vou aproveitar enquanto eu puder, vou divertir, vou ser feliz, vou ficar com as pessoas que eu gosto, aleluia, vou amar, aleluia, vou fazer tudo, porque a vida passa muito rápido, aleluia, e isso cria, você já viu algum versículo que pareça com isso na Bíblia? Que tem esse tipo de mensagem na Bíblia? Não. Aleluia, Jesus. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina, aleluia, Jesus, a não preocupar com o dia de amanhã, com o amanhã. Aleluia, a andar na direção do Senhor sem preocupar, porque assim, aleluia, a viver e ser feliz em Cristo. Aleluia, porque o Senhor nos proporciona bem.
Aleluia, o Senhor nos faz bem, mas, nossa, amanhã vai que acontecer algo. Tem que aproveitar hoje. Aleluia, e aí a pessoa faz comete um monte de coisa. Aleluia, Jesus, porque tudo tem que curtir a vida. Aleluia, e às vezes o curtir, aleluia, é fora da direção de Deus, é coisas que Deus não agrada. Olha que maligna essa frase, mas ela entra. Eu não falei com os irmãos que um dia uma colega de trabalho, ela nem trabalha comigo mais, no final de ano, todo mundo abraçando lá, desejando boas festas, não sei o quê, e quem vai viajar, né, curtir, quem vai fazer isso, aquilo outro. E ela falando com todo mundo, fulano, tchau, juiz, hein, juiz. E aí, quando me abraçou, falou comigo, já ia falar juiz, aí ela olhou para minha cara e falou assim, para você juízo não. Aleluia, Jesus, você perca um pouco desse juízo. Falou comigo, perca um pouco, minha filha, desse juízo e aproveite a vida. Falou comigo. Aí eu falei, tá doido eu perder meu juízo? Não, de jeito nenhum. E levei na esportiva, nem liguei para aquilo que ela falou, nem liguei. Para mim, tipo assim, não ia me influenciar em nada. Aleluia, Jesus. E aí eu lembro que eu contei para o pastor. Aí o pastor falou, você repreende essa palavra, Ju, porque essa palavra ela é maligna. Aleluia, ela é maligna. Aleluia, Jesus, isso pode causar alguma coisa. Aí o pastor falou e eu nem dei muita ideia. Que eu pensei, não, porque na hora realmente não me causou nada. Que eu pensei, até parece, eu vou perder juízo. Não, de jeito nenhum. O juiz é que me mantém, me livra, me guarda, né? E eu vou perder juízo. Aleluia. Aí passou uns meses. Aí eu lembro um dia que eu estava assim, eu estava meio vulnerável, meio fragilizada emocionalmente. E aí eu comecei a pensar, comecei a ver minha vida de outra forma. Comecei, nossa, minha vida está tão monótona. Sabe, eu não faço nada, eu não passei, eu não faço isso, eu não faço aquilo e tal. Eu tenho que curtir mais a vida e tudo. E na hora que eu comecei com esses pensamentos, eu fico muito assim, eu penso muito para fazer as coisas. Eu tenho muitas coisas que eu não vou, que eu não experimento, porque eu penso assim, nossa, eu não acho que isso é ruim, isso me limita muito. Comecei a pensar, não, acho que eu tinha que ser mais aberta um pouco e tal. Aí, na hora que eu comecei, gente, pensar isso, na hora, a frase dela veio na minha mente. Perca o juízo. Você tem que curtir, perca o juízo. Na hora que aquela frase, eu acho que o Espírito Santo me fez lembrar, tá vendo? Você desconsiderou, você achou que era uma coisa boa, porque na hora não fez efeito para você. Mas agora está fazendo efeito. E eu lembrei do que o pastor me falou. Aleluia. Ele falou que era para eu repreender. Aleluia, Jesus. Aí eu falei, nossa, eu contei para o pastor, tá vendo? O pastor, o homem de Deus mesmo. Aleluia, falou comigo, aleluia, que era para eu repreender e eu desconsiderei e aquela frase fez efeito. Vamos ver os outros. Esse conselho é o conselho de... O pessoal coloca no Instagram. Social. Vivendo para cometer erros, não para falsificar a perfeição. Olha que frase, até parece assim que é uma pessoa que não é hipócrita, né? Nossa, fica falsificando perfeição, né? Ali fingindo, aleluia, uma perfeição. Aleluia, Jesus, querendo parecer uma perfeição. Que isso? Todo mundo erra mesmo. Nós temos que viver para cometer erros mesmo. Aleluia, porque nós somos seres humanos. Se a gente ficar se controlando muito, não fazer isso, não fazer aquilo outro, a gente nem vive. Aleluia, tem que errar mesmo para a gente aprender. E a gente aprende com os nossos erros, não é assim que eles falam? Aleluia, Jesus. É maligno. Aleluia, porque a Bíblia manda a gente aperfeiçoar diante de Deus. Aleluia, porque o Senhor vai nos dando graça para nós não cometer erros. Às vezes você aprende com a palavra, aleluia. Principalmente nós temos que aprender com a palavra, não é com os nossos erros. Às vezes a gente pode aprender com nossos erros, infelizmente. Mas não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é que a gente aprenda com a palavra, aprenda olhando. Às vezes você olha, vê que alguém errou e fala, eu não vou cair nesse buraco. Aleluia, igual os homens, né, da Bíblia. Você viu ele errando? Igual o irmão Ricardo falou aquele dia. Então, eu não vou errar. Aleluia, Jesus, irmão Ricardo. Uma bonita, né? Aqui a gente está vendo a frase, mas costuma ter uma imagem linda, né?
Um louvor atrás. Isso. Sim. Sim, exatamente. Uma frase bonita, um hino motivacional atrás. Parece lindo, né? O Satanás, né? Querubim, a luz de Jesus. E entra mesmo, gente. A música é outra que entra mensagens que não é brincadeira na cabeça da pessoa. Aleluia. Eu não vou aceitar você me fazer de capacho. Eu vou fazer isso. Agora é eu que vou pisar em você. E não sei o quê. E entendeu? E assim, não percebe. E cria no coração da pessoa uma revolta, uma coisa. Eu não aceito mais. Não sei o quê. Agora eu vou ser empoderada. Aleluia. E assim vai. É muitas mensagens. Tem mais? Não existe nada de completamente errado no mundo. Mesmo um relógio parado consegue estar certo 2 vezes por dia. Gente, olha pra você ver, não existe nada completamente errado no mundo. Como assim? Quer dizer que até num erro você pode tirar uma coisa positiva, até no erro você pode ver alguma coisa que faça sentido, que tem algo, extrair alguma coisa de bom. Então não existe nada errado. Não é esse conceito que eles usam? O que é diferente? Talvez isso aqui é diferente, gente. Só é diferente, não é errado. Não é assim que eles falam muito, principalmente da ideologia de gêneros, por exemplo? Não existe nada errado, só é diferente. Aleluia, Jesus. Então, e vai contra a palavra, porque a palavra mostra um monte de coisa errada. Todas as obras do inimigo são erradas. Passa, Paulo. Descubra quem é você e seja essa pessoa. A sua alma foi colocada nesse mundo para ser isso. Então, viva essa verdade e todo o resto virá. Olha, descubra quem é você. Aleluia, e seja essa pessoa. Então, se você descobrir que você é uma pessoa extremamente egoísta, aleluia, é você, né? Aleluia, é você. Aleluia, se você descobrir que você tem alguma coisa diferente, mas que vai contra a palavra, mas é você. Deus te colocou no mundo dessa forma, então é você. Então descubra quem é você e viva essa verdade, ou seja, a sua verdade. Não é porque eles falam muito, isso é a sua verdade? Aleluia. Então viva essa verdade, seja quem você é, que aí você não vai ter culpa, você não vai ter consciência pesada, você não vai ser infeliz, porque você vai ser quem você é. Para que você veio no mundo? Eu vim no mundo para fazer isso, eu vim no mundo para, isso aqui que me faz feliz, então vou viver essa verdade que está dentro de mim. Da prostituição. Também. Sim. Sim. Sim, exato. Aí a pessoa... Sim. Sim. E aí ele fala que ele é assim. Não é ele, foi o inimigo que colocou. Por exemplo, uma pessoa que hoje também está muito na moda, que também está passando, você vê que está aumentando, porque pelas relacionamento aberto, casamento aberto. Ali está passando e as pessoas estão começando a ver isso como normal. Não é tão esquisito. Mas vamos supor que uma pessoa, desde que se entenda, desde na puberdade começou os hormônios ali, começou a ter uma mentalidade de envolver com várias pessoas ao mesmo tempo e sempre reprimiu porque era uma vergonha e tudo. Não, descubra quem é você. Você é uma pessoa poliamor, né? É uma pessoa que ama todos, você quer viver, você é livre. Então, descubra quem é você, aleluia, e viva, seja essa pessoa. Sem se importar o que aquelas pessoas pensam de você, como é que elas te acusam, Não vamos pensar isso, não. A sua alma foi colocada nesse mundo para ser isso. É você é assim. Não importa se é uma pessoa diferente do seu lado, se ela é mais recatada. Não, você é uma pessoa aberta, viva isso. E continuando, viva essa verdade, é a sua verdade. E todo o resto virá. Tá vendo? Também, principalmente a prostituição, Tem mais alguma que pra gente os irmãos falar? E tem essa de filme.
A liberdade consiste em fazer o que se deseja? Olha, você vê? E parece certo, né? Porque se eu não faço o que eu quero, então eu não sou livre. Não é? Igual nós falamos até a questão dos filhos. A questão, às vezes, você está na igreja. Nossa, eu não gosto de ficar nessa igreja. Não, porque não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Na verdade, a liberdade nos tira da prisão do inimigo. Aleluia. A liberdade, ela tira, aleluia, a prisão do inimigo da nossa mente. A prisão do inimigo do nosso coração. Aleluia. Porque aquilo que eles mostram que é liberdade é uma prisão. É uma prisão porque, igual o pastor sempre falava, eu sou livre porque eu posso fazer isso. Então, para de fazer isso que eu quero ver se você é livre mesmo. Aí a pessoa fala, mas eu não consigo. É livre? Não é livre. Aleluia, Jesus, porque está preso. Então, a verdadeira liberdade do Senhor livra de toda a prisão do pecado, de toda a prisão, inclusive dessas ideologias que às vezes aprisionam a nossa mente e nosso coração, liberta a gente disso, desintoxica a gente disso. Aí agora ele não, a liberdade consiste em fazer o que se deseja. Então, se você não faz o que você deseja, né, e pode ser uma seta que o inimigo lançou no seu coração, uma coisa maligna, então você não é livre. Aí, né, igual a Eva e o Adão, só porque eles não comiam aquela fruta que faria mal para eles, eles não eram livres. Que jardim mais horrível. Essa é a última agora. Que os meus sonhos me levem para onde o meu coração possa ser feliz. Olha para você ver, aleluia, Jesus. Na verdade, os nossos sonhos, aleluia, eles têm que ser modelados pelo Senhor, para a gente viver os sonhos de Deus para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Aí não. E aí, vamos supor que o meu sonho, aleluia, Jesus, é fazer algo assim, que na verdade vai atrapalhar todo o projeto de Deus na minha vida. Todos os planos de Deus vai ser cessado quando o meu sonho executar, mas eu vou ser muito feliz. Aleluia. Eu vou fazer coisas que vai me deixar feliz, mas eu vou perder a minha alma no final. Então, olha que diabólico, irmão Manuel. Mas a gente percebe nessas mensagens, né, que é o espírito do engano trabalhando. O espírito do engano trabalhando em todas as mensagens. Em todas as mensagens. Aí, né? E essas frases, você vê ela em redes sociais, você vê ela em filme, uma conversa que a pessoa está tendo ali, ela fala numa novela, numa série. É um tempo todo. Isso quando eles não falam alguma coisa de Deus, da religião, né? Que o pastor sempre falava isso. Ele observa, porque sempre no meio de um filme, de uma série, alguém vai falar alguma coisa contra Deus. Aleluia. Ou contra aquilo que, né? Aleluia. E não é só mensagens assim, é outras. Às vezes tem umas que é até mais descarada mesmo. Se Deus existisse, por que ele fez isso com essa pessoa? No meio do filme. Aleluia. Porque Deus não está olhando para a humanidade. Nós temos que, nós mesmos aqui, nos organizar e vencer. Sei lá, qualquer coisa de tipo assim. Sempre tem uma mensagem. Não, irmã, a gente percebendo que nessa mensagem eles tentam disfarçar ela. Disfarçar, bonita, né? Ela para a pessoa cair. É um laço do Satanás. É um laço do diabo. É o laço do diabo, que ele disfarça ela assim. Ele fala exatamente assim, vai ser agradável o coração daquela pessoa. Vai ser agradável. E quando tem imagens, né? Quando tem uma imagem ou uma pessoa ou um enredo, né? Vamos dizer, uma história por trás daquilo, aí que convence mais. Porque está ali, por exemplo, vamos supor que está ali uma história de uma mulher que está com seu marido e está sofrendo muito, casou porque, sei lá, foi imposta pelos pais, obrigada, não sei o quê. E aí tem um outro jovenzinho lá que é o grande amor da vida dela, né? Aí alguém vem e fala assim, você tem que ser feliz, você não pode ficar presa nesse relacionamento que te faz, né, infeliz. Aleluia, Jesus. Aí o que acontece? Tem toda uma imagem. Seu coração já está até quebrantado. Tadinha dela, né? Aleluia, Jesus. E aí você pensa, é mesmo, né? Uma pessoa, para você ver a situação. Aí que com aquela imagem, com aquele enredo, aí que vem e entra no coração mesmo. Então são doutrinas de demônio. A irmã Valéria, depois o Pedro, depois o Denilson.
falar duas coisas, né? Igual aquela mensagem antepenúltima, né, que o Paulo colocou, você vê que a palavra quebra ela completamente. Qual que foi? Aquela que você veio nesse mundo para ser assim, então seja. Sim. A gente vê sobre aquela mulher adúltera. Sim. Entendeu? Ela Vai, foi... não peques mais. Vai, não peques mais. Quer dizer, Deus colocou ela aqui para ser adúltera? Não. Porque se fosse assim, a palavra de Deus não ia quebrar aquele mal na vida dela, não ia ser transformada. Exato. Agora, outra coisa também que eu estava observando, outra mensagem maligna, muito forte. Eu não crio meu filho para mim, eu crio meu filho para o mundo. Nossa. Isso é de E parece Satanás. fazer sentido, né? Exatamente, porque a gente não cria o filho da gente pro mundo. Pra Deus. A gente cria o filho da gente para Deus. É verdade. Porque parece assim, não, a gente está criando a pessoa porque ela vai viver, ela vai ter as responsabilidades dela, mas não é essa a intenção, não. É para dar liberdade para eles. Exatamente. Soltar eles para eles fazer o que eles quiserem. E olha, você vê esse caso que o irmão Ricardo contou, né, dessa mulher. Com certeza também essa mulher aderiu isso. Entendeu? Por quê? Por causa do modernismo. Professora. Você ver. Então, com certeza, não, eu criei meu filho para o mundo, entendeu? E você não vê essas pessoas levando seus filhos até a Deus. E quando pensam que leva só para o lado errado. Nunca pega e leva eles para o lado certo. É porque o inimigo ele tem trabalhado, por isso que eles estão focando na educação, né? E nas mídias, em tudo quanto tem abordagem o tempo todo, tem doutrina de demônios, e principalmente focando nas crianças, porque tem um monte de conteúdo que tem mensagem sutil para criança, né? E com os pais, às vezes, com a cabeça quente, em trabalhos e tudo. Não, toma, menina, esse celular e fica aí. Alô, Jesus, para você me dar sossego. E aí um monte de informação, porque a criança ela é modelada mais facilmente. Mas também tem conteúdo para os pais, para eles também, né, ser modelado para educar os filhos, para que tudo se converja. Tudo, né, junta a fome com a vontade de comer e dá tudo certinho. Porque o pai vai estar com aquela mentalidade, o filho está com aquela mentalidade, e aí o mundo todo complicado, e aí a mensagem do Espírito Santo começa a ser bloqueada, as pessoas não começam nem a receber mais. Ó, pra você ver. Ela livre, né? Tá vendo? A pessoa não falando. Tem um ditado, irmãos, que às vezes a gente fala. Tem um ditado que a gente fala muito e ele faz sentido de uma forma, mas eu acho que, né, a gente nem deve ficar falando, que vai falar assim, que muito prende e sai pelos dedos. Esse ditado, se a gente for reparar ele, teve um dia que eu parei para pensar. Fica parecendo que a gente, tipo assim, não, você tem que dar liberdade para a pessoa fazer, porque se você ficar prendendo, ele vai querer fazer. Né? Então, quer dizer, se Deus também não desse, né, a doutrina dele e nem nada, a gente também vai querer fazer. Não, então Deus não pode falar nada para a gente não ter vontade de fazer. Aleluia, Deus não pode dar mandamentos, senão a gente vai ter vontade de fazer. Isso é maligno. Porque o mandamento do Senhor, ele vem e transforma a nossa mente, né? Não estou falando de obrigação ou de opressão, não, né? Nesse sentido, aleluia, Jesus. Mas o mundo quer que crie os filhos de forma mais aberta. A doutrina do demônio é essa. Enquanto a Bíblia fala para a gente ensinar o filho de dia, de manhã, de noite, já eles querem que a gente adere, né, completamente a essa liberdade. O Pedro ia falar, né? Você já falou? É porque estava um bom tempo ali, e Denilson também. Não, eu ia falar que a maioria das frases, tipo assim, não essas que colocou, mas eu estava até pensando que atualmente eles pegam coisas da Bíblia, mudam, muda. E colocam no sentido bom, que não falei uma vez no ensinamento, eu falei, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim, super-homem, né? Exatamente, a pessoa, o fulano pisou no meu pé, eu vou tacar um tijolo na cabeça dele porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? O fulano eu posso tudo. Exatamente, só que não é isso. Vamos ler, tipo assim, pega esse contexto. Paulo falou que ele podia passar fome, que ele podia passar angústia. Que Deus ia dar graça a ele. Exatamente, ele não falou nada de ser superior ao irmão dele, mas falou que ele podia passar
todas as provações, porque ele podia todas Porque as podia fazer o que quisesse, que Deus estava com ele, E né? as pessoas, elas pegam o versículo e levam ele para outro ponto. Também. E eu até estava observando, não sei se faz sentido o que eu vou falar, mas sobre essas doutrinas de demônio, porque você vê que quando Satanás enganou Eva no Jardim do Éden, o que ele fez? Eva falou na inocência que Deus falou para ele, e o que ele fez? A partir daquilo que Deus falou, ele fez uma ideologia que ele falou, porque Deus sabe que quando você comer, você vai ser como Sim. Deus. Então ele pegou aquilo que era de Estratégico. Deus e mudou. E Ele mudou. pegou aquilo que era de Deus, colocou assim, tirou uma saia, fez algo diferente, Sim. parecendo que era certo. Sim. Sendo que não era, por exemplo, quando ele foi tentar Jesus. Ele falou que tudo certinho, na Tudo na palavra. Bíblia, Que ele falou Salmos 91. Sim. Usou a palavra, mas era maligno no É sentido. verdade. Tem coisa que é muito parecida, que aí a pessoa até confunde, né? Porque parece um pouco com as coisas de Deus. E essas doutrinas, irmão, está em tudo, até nas empresas. Para você trabalhar em tal lugar, não, aqui tem um código de conduta que você tem que fazer por questão de segurança, disso, daquilo, outro. E muitas vezes é coisa que é contra a palavra. Aleluia, Jesus. E aí a gente adere. Por quê? Porque parece que faz sentido, né? Mas é uma doutrina de demônio até dentro da empresa. Ó, pra você ver, que coisa que a gente nem pensa. Paulo? Eu nem vi que eu tava... Uma frase que ele também fala também, que eu acredito que seja errado, aquela que fala assim, Deus não vai me condenar de ir pro inferno só por causa de um pequeno brinco, uma calça, só porque coisa pequenininha Deus vai me condenar, pá. É que Deus é tão amor, né? E vai... Deus é amor. Só que quando é o Satanás que fala isso, ele está querendo dizer outra coisa. Quando é Deus que fala, não, eu sou amor, é de um jeito. Quando é Satanás que fala, Deus é amor, ele está querendo falar outra coisa. É para justificar o pecado. Deus vai me condenar por uma coisa tão pequena? O pastor sempre falava o contrário, né? Isso que eu ia falar. Ele até falou assim, em vez da pessoa perguntar isso, pergunta assim, eu quero deixar de ir pro céu por causa de um pequeno bem. Eu vou abandonar Deus por causa disso. Vou deixar de ir pro céu por causa disso. Ao contrário, você inverte, né, a pergunta, né, ou a afirmação da pessoa. Ô, Ju, essa questão das doutrinas é muito interessante, porque um dia um colega meu estava falando assim, mas Deus deu o livre-arbítrio para o homem? Se deu. Ele estava estudando teologia. Teologia mesmo. Aí você Deus deu o livre-arbítrio para o homem. Aí você já parou para perceber que pelo livre-arbítrio a pessoa que decide não viver mais, ele pode escolher a morte? Você, não, ele não pode escolher a morte, não. Pai, ó, você vê que terrível. Eu fiquei abismado, porque é um cristão. Exato. Ele ele pode, pelo livre-arbítrio, ele pode matar, pelo livre-arbítrio, ele pode prostituir, só não pode morar no céu. Então, não é verdade? Eu peguei e falei, não, mas o livre-arbítrio que Deus deu ele, assim, Deus deu o livre-arbítrio para ele, mas o livre-arbítrio de Deus não é nesse sentido, não. Ele pode. Não. Porque Deus não obriga, né? Só que a pessoa não aceita, né? Eu falo assim, Deus, ele falou lá também na palavra dele que ele deu 2 caminhos, ele deu um conselho para nós. Quer dizer, escolhe o caminho da vida. Exato. Então o livre-arbítrio está ali. Você tem poder de escolha. Mas se você escolheu errado, também você vai ter a consequência má dela, mas né? Você sabe, tipo assim, aí eu vejo o tanto que uma doutrina pode influenciar a pessoa para um lado terrível. Tipo assim, ela pode pegar aquilo ali, igual a gente vê aí esses atores, todos, vamos supor, de 100, 80% têm feito tratamento psicólogo, remédio forte, são mal-humoradíssimos, não trata bem as pessoas, mas aquilo ali... Gente, é muito alimento que as pessoas têm recebido. É só imagem, é só imagem. Eles vendem uma imagem. Sim. Né? Mas na hora que você vai ver, a pessoa é grotesca, a pessoa é nojento, a pessoa tem manias terríveis. Que desagradam o Senhor Jesus. Então, assim, a pessoa não mede, ele está ali como um sinal de humildade, mas ele não mede esforço para destruir qualquer um que passar pelo caminho dele. Mas vende uma outra imagem. Um dia eu vi um comentário, um cara aí que ele falou assim, a pessoa é famosa, mas foi por causa disso. Então a pessoa, ela vai lá embaixo, bem embaixo mesmo, para chegar lá. Então, ou seja, não mede esforços, né? Então, assim, muitas das vezes... Aí a gente fica, às vezes,
seguindo essas pessoas nas redes sociais, não é nada não, e recebendo conselhos que a gente não percebe, e a Bíblia fala para a gente não receber conselho de ímpio. Né? E que, querendo ou não, você está recebendo conselho de ímpio, porque você vai lá na internet, coloca um vídeo e está ouvindo a pessoa falar, porque, gente, o meu sistema é assim, sabe? Eu crio meus filhos assim, eu crio meu filho para a vida, para não sei o quê, não sei o quê, entendeu? E você fica, olha, é mesmo, faz sentido. E você recebendo conselho de ímpio. Entendeu? Às vezes tem doutrina de demônios que vem atrás de fachada profissional, de pessoas que parecem estar entendendo o que estão falando, entendeu? Mas é doutrina de demônio, é conselho de ímpio, que a Bíblia manda a gente não procurar, porque a palavra de Deus tem sábios conselhos. E igual eu ia falar, tipo assim, e conselhos que não vai dar certo para nossa vida, não vai dar. Porque é justamente para ir contra a palavra. É a mesma coisa, Ju, por exemplo, a gente vê hoje esses coaches aí, o camarada já tem dinheiro. Então, para quem tem dinheiro, é mais fácil, né? Agora, tem doutrina de demônio até atrás desses negócios de busca de riqueza. Não, eu tava, né? Um dia eu tava vendo meu irmão falar, não, porque tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que economizar assim, você tem que fazer isso. Só que para quem já tem dinheiro, ou para quem já está estável, é mais fácil. Agora, uma pessoa que tem ali compromissos, que não recebe um salário tão assim, ele tem que ter o pão de cada dia dele, ou seja, Deus ele nos alerta a orar ao pão de cada dia. Sim. E o que lá os coaches estão falando? Você tem que pensar no seu futuro. Sim. Você vai ficar milionário com 10 anos. Exato. E a pessoa vive em prol estimulando a avareza, né? Exatamente. Aí a pessoa vive em prol daquilo, a vida dele toda são bons conselhos, mas que não servem para a gente pensa, irmãos, que essas coisas assim, não, a pessoa não está falando nada demais, não, ele está só ensinando como ganhar dinheiro, né? Ele está só ensinando para a gente como que a gente vai investir, que mal tem nisso. E aí eu vi um dia uma colega falar assim, essas pessoas que têm mentalidade de pobre. Ela falou assim, tem gente que tem mentalidade de pobre, eles conformam com certas coisas. Irmãos, e vai contra a palavra. Vamos só ler rapidamente, depois a irmã Karina, né? Alô, Jesus. Vamos ler 1 Timóteo, que vai contra mesmo, aquilo que Paulo está falando. 1 Timóteo 6, do 8 ao 10. Tendo, porém, sustento e com que nos cumprirmos, estejamos com isso contentes. Mas os isso aí, eles falam isso? Tenhamos com que cobrir e com que nos sustentar, estejamos com isso contentes. Se você não falar, se você despistar e não falar que foi Paulo que falou e falar assim, não, mas a gente tem que contar. Isso é mentalidade de pobre. Olha que Paulo tem mentalidade de pobre. Aleluia, não é? Ele tem mentalidade de pobre. Aleluia, Jesus, por quê? Ficar contente só com cobrir, quer dizer, conformar? Aí ele continua. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E o que eles falam? Não, a gente tem que ter mentalidade para riqueza, para ganhar mais e mais, porque você tem que desconfigurar sua mente, destravar sua mente para você ser uma pessoa de sucesso, bem-sucedido. A igreja vai lá, prega prosperidade. E os coaches lá, de destravar sua mente, não sei o quê. E aí a pessoa... E aqui que o apóstolo está falando. Os que querem ser ricos caem em tentações, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas. Porque a pessoa começa a fazer de tudo para ganhar dinheiro. Se precisar da pessoa nunca mais ir numa igreja, porque ele não tem tempo, porque vai trabalhar de dia e de noite por causa do dinheiro, ele faz. Entendeu? Se precisar, para onde mandar ele, o que ele precisar de fazer, ele faz. Continua. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Agora lê o 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tá vendo? Vai contra.
contra tudo que eles ensinam. E a gente pensa assim, é mascarado por um bom conselho, né? Mas são doutrinas de demônios. Por quê? Porque aí tá aproximando o tempo do fim. Não é que você não vai lutar para conseguir suas coisas, que é necessidade, que Deus sabe que você precisa. Você lutar sua casinha, às você precisa de um carro para te conduzir, não é verdade? Às vezes o carro está muito velho, está parando muito, então precisa de um mais novo, porque tem uma necessidade. Aleluia, coisas, né? Necessidade. E se alguém, Deus quiser enriquecer alguém, porque é um propósito de Deus para aquela pessoa, porque às vezes a pessoa vai ser um empresário, vai abençoar outras vidas. É diferente, né? Porque aí Deus quer, porque aí Ele sabe que aquela pessoa não vai cair em tentação. Ele conhece aquela pessoa, Ele sabe, esse aqui eu posso enriquecer ele. Aleluia, Jesus. Mas os demais, aí a pessoa fica correndo atrás. Irmãos, imagina, por exemplo, o povo de Israel vai passar por isso, mas imagina as pessoas lá que têm essa mentalidade, quando o anticristo chegar e falar, não pode comprar, não pode vender, se não acertar a marca da besta. Que isso, a minha mentalidade de riqueza, de prosperidade. Aleluia, me dá essa marca aqui de uma vez. Né? Aleluia. Então, é complicado. A irmã Karina? Não, eu queria comentar que um tempo atrás eu vi o marido de uma influencer. E essa influencer, ela tem na casa dela vários amigos e são amigos homossexuais, né? E aí perguntou para ele se... Porque a filhinha gosta de vestir muita roupa de personagem de menino. E perguntou para ele que se o filho dele também, quando crescesse, se ele deixaria ele usar ao contrário, né? De princesas. Sim. Aí ele falou assim, se ele respeitar as pessoas, para mim não tem problema. Nossa. Aí, tipo assim, eu entendi o que ele quis dizer. O respeitar as pessoas é o que a pessoa quer ser. É o que a pessoa quer ser. A roupa, para ele, não faz diferença. É uma ideia errada da palavra respeito, né? Isso. Que a Bíblia mostra de outra forma. E eu vi que você falou também, citou sobre o casamento aberto. Eu até vi outro dia uma apresentadora famosa que a maioria desses apresentadores casados, eles falam que eles dormem separados, porque é direito deles ter a liberdade, e no dia que eles querem, eles dormem junto. Entendi. Mas você já vê que já é uma coisa que também, pela palavra, é errado, né? Para poder ter liberdade. Isso. E isso está entrando tanto na mente das pessoas, gente, que às vezes uma pessoa que às vezes nem tinha essa mentalidade, nem nunca pensou, mas de tanta pessoa ver e ouvir essas coisas, começa até a estimular na pessoa um desejo mesmo. E até tem uma parte na Bíblia que fala quando o jejum, que tem seu consentimento mútuo, e não se demorar muito, né? Sim, para não fazer outro pecar, né? Eu lembro que quando a gente teve o ensinamento pra gente casar, mas o Denilson, o pastor, falou bastante isso, que mesmo que brigasse, não poderia deixar de dormir junto. Então você vê que eles têm essa mentalidade e acabam influenciando também. Sim, porque e aí começa tudo do casamento parece uma coisa muito sem graça, né? E o deles é tão cheio de cores, né? Sim, e eu queria citar também foi falado sobre curtir a vida, que o Paulo passou. Você vê que quando o Salomão ele vai falando no livro de Eclesiastes tudo, ele examina tudo, mas ele não fala para a pessoa assim, que no final você tem que curtir mesmo, todas as belezas. Ele fala para o homem temer. É verdade. Temer a Deus. É verdade. Ele fala, mas você faz o que estava no seu coração, mas agora lembra uma coisa. O fim é temer a Deus, né? E sabe que por tudo isso dará a Deus... Você vai dar conta diante de Deus, né? Então, a gente vê, irmãos, em tudo, é muita coisa. A irmã Valéria? Tanta coisa, né, que a gente lembra. Aí agora está processando a empresa, que ele falou lá que você tem que ser feliz, e que eu não lembro direito dele, é só a mensagem. Então, a mensagem está lá. Nossa. Aí ele pegou, aí cortou o cabelo, foi até bonitinho, tudo mais lá no negócio lá. Tudo lá, aí agora ele quer voltar o cabelo dele e tal, né? Nossa. Aí deixar falando que negócio de nomes, né? Que hoje, se você quer ser de outro sexo, né? Exato. Você pode mudar o nome. Ô, irmãos, eu fui casado, dificuldades de amar para poder mudar minha certidão.
Ó, você ver. Por causa de um erro. E pra eles é facinho, né? Só lá mudar. Uhum. É. Ai, ai. É verdade. Pra você ver. E o diabo facilita o caminho para esse povo, né? Que não vai. Aí, mas Valéria? Só uma pergunta, que esse negócio que a Karine falou. Então, vamos supor, por exemplo, a pessoa é casada. Vamos supor que amanhã ela quer fazer um jejum, por exemplo. Aí ela tem que conversar com o marido dela para ver se... É prolongado, porque senão a pessoa pode fazer o outro até pecar, né? Mas aí, no caso, seria um jejum de 5 dias, por exemplo. Oi? Um de 5 dias? Porque assim, a pessoa, ela pode, às vezes a pessoa vai fazer um propósito. Porque tudo também diante de Deus, né? As coisas espirituais, Deus direciona a gente. Claro, por isso também que a pessoa também tem que orar para casar, né? Porque se você casar com uma pessoa muito complicada, que totalmente carnal e espiritual, você vai ter sérios problemas. No espiritual, sua vida espiritual não vai fluir. Mas quando o casal é por Deus e os dois se entendem, Deus, se o Espírito Santo está tocando, ele toca no outro também, que ele também é sensível. A gente não pode deixar as coisas ir para... meu negócio é quando... Igual eu tenho, né? Uma tia, mas meu tio morreu, que era o irmão da minha mãe. Ela tinha um negócio de fazer a obra e ela sumia de casa, né? E sumia, disse que estava fazendo a obra. E a gente não via que não era coisa de Deus, era coisa dela, entendeu? O Pedro... o Ricardo ia falar? Quem ia falar primeiro aí? Eu acho que tem a ver, irmã, segundo os Tessalonicenses, do 9 até o 11. O que fala? Para ler. Pode ler. Não, tem que ler lá para ver. É Timóteo? Os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Bem, acabou? Para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Irmão vai falar? Vai falar? Aleluia, Jesus. Pode falar. Não, é porque o Paulo tinha colocado um versículo ali, só que eu não sei se leu ou não, mas eu acho ele muito interessante. Posso ler? Pode. É Isaías 30 primeiro. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Interessante, né? Tá vendo? Aleluia. Tomaram conselho, mas não de mim. E às vezes a gente nem percebe que a gente está tomando conselho e não é de Deus. Nem percebe os conselhos dos ímpios que está entrando, né? Doutrina de demônios. Ô, Ju, eu lembro, né, igual a Valéria falou ali a respeito do jejum, que o pastor falou conosco, que se aquele jejum ele provocar escândalo no seu casamento, ele não pode, porque já está porque muitas das vezes a pessoa fala assim, fora da direção, é algo, né? de Deus. Não, vou fazer um jejum de 10 dias. Não é. É mesmo. Vai provocar escândalo no casamento da pessoa. Então, muitas das vezes, por exemplo, assim, é igual, por exemplo, a Karina vai jejuar, seu amor, vou jejuar hoje. Uhum. É um comunicado, você não está pedindo. Sim, não. Mas tem pessoas, não, vou jejuar 5 dias, 10 dias. Vai provocar escândalo no casamento dela. Porque aí o que acontece? É uma coisa de Deus que vai provocar uma outra coisa. E a gente tem que entender, irmãos, que a gente tem que andar em espírito. E até dentro do casamento, né? Em todas
todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo tem que guiar a gente, né? É uma coisa assim, da minha cabeça, porque eu acho que é importante, mas não é nada direcionado por Deus. Às vezes tem hora que o inimigo até estimula a pessoa em algo espiritual para causar problema. Tem hora que o inimigo faz isso também, para enganar. É tão interessante, isso não limita ao jejum. Até quando a gente ia no monte, o pastor falava, comunica com a sua esposa. Porque a gente vai para o monte, vai ter campanha, a gente vai ter que fazer o jejum. Sim, porque, tipo exatamente. assim, igual ele falou, você vai subir para o monte com discordância com sua esposa? Sim. Então, irmãos, assim, e quando acontece, por exemplo, vamos supor de um lado, por exemplo, que vamos supor, o seu marido, ele saiu fora do espírito e o inimigo começou a usar ele. Que isso pode acontecer? Pode, nós somos seres humanos. Para poder te impedir alguma obra. O Senhor vai mostrar para você. Não, isso aí não é comunicação e nem que tem que estar os dois, não. Isso aí é impedimento. Né? Isso aí é porque tá querendo te impedir de fazer algo que é de Deus. Aí o Espírito Santo te toca, aí você resiste. Porque nós somos guiados pelo Espírito. Aí ele mostra, isso aí está parecendo que é para você fazer acordo, mas não é não, isso é o demônio. Está usando, porque aí a pessoa vai disfarçar que é uma coisa, né? E não é o inimigo. Mas se você está no Espírito, o Espírito Santo vai te direcionar. Quando é o inimigo tentando te pedir, quando é normal e que é agradável a Deus, né? Que a pessoa está certa. Ô, Ju, e o muito interessante, desculpa, porque muitas das vezes a pessoa acha que o casamento ele baseia em relação sexual, mas não. Não. Tem a questão da alimentação. Tem muita a pessoa coisa. vai fazer um almoço, a pessoa vai fazer uma janta. Não, verdade. O pastor falou conosco. É verdade. A mulher vai lá e taca sal na comida para matar o homem. Não sabe que ela não vai poder provar, né? Então, assim, o pastor falou que muitas das vezes a pessoa limita muito o casamento em vida sexual. É verdade. Mas não é apenas isso. Igual o pastor falou assim, você chega lá, a esposa fala assim, não vou fazer café, não, que eu tô de jejum. Não vou fazer almoço, não, que eu tô de jejum. Isso é verdade. Você entendeu? Então, assim, graças a Deus, o ensinamento que o pastor nos deu foi muito interessante. Gratificante, porque muitas das vezes a pessoa assim, porque a pessoa limita muito o casamento a uma coisa só. Mas o casamento, ele não é só relação sexual, ele é convivência, ele é harmonia. É verdade. Igual, muitas vezes a pessoa vai fazer um jejum de 10 dias e vai deixar o seu marido na prova, ele tem que tomar um café da manhã, ele tem que almoçar, ele tem que jantar. A mulher vai assim, eu não vou fazer nada não, porque eu tô... Porque é uma concordância, às vezes a pessoa vai trabalhar. Amém. Mas amém, né, irmãos? Os irmãos entenderam que a gente tem que andar no Espírito, né? Sim, não, eu não tô falando que eu falo errado assim, né? Entendi. fazer. Eu tô falando assim que muitas das vezes a pessoa, o reino de Deus é muito amplo. Sim, né? Às vezes até a pessoa pode criar uma doutrina, não, meu marido é do diabo porque não quer deixar de jejum. A gente pode criar as nossas próprias doutrinas, as nossas próprias regras. A gente não pode nem para um extremo nem para o outro, porque senão a gente não vai fazer nada e vai falar que é em prol da família, do casamento. Não, claro que aí não vai fazer, nem agradar a Deus, porque nós vamos agradar primeiro a família. Ou então a gente vai para o outro extremo, não, meu negócio é com Deus e faz igual os fariseus, que o que meus pais poderiam aproveitar de minha oferta para o Senhor. E Deus falou que isso era errado, né? Não quero levantar a questão de casamento, mas uma coisa espiritual que uma vez até perguntei ao pastor, porque geralmente, antigamente, quando o marido era convidado para pregar na igreja, eles falavam assim, não, a minha esposa tem que me acompanhar, porque aonde que eu for, ela tem que ir. Só que, às vezes, aquela obra ali não era a vontade de Deus, não era errada. Então, ela não tem que ir. Exatamente. Porque, às vezes, um vai estar no espírito e o outro não vai estar. E se o marido falar assim, olha, a partir de hoje eu quero ser espírita, eu ser minha esposa, você tem que me acompanhar. Né? Esse é espírito que para ter harmonia no nosso lar, você tem que estar comigo. Aí ele vai. Mas o inferno, o casal não vai chegar unido, não, né? Salvação individual. A Bíblia não fala assim, 2 estarão numa cama, um será levado e outro ficará. Então, quer dizer, por que Jesus não fala assim, não? Tem que ser o casal chegar juntinho no céu. Eu não posso levar o fulano e não levar o ciclano, porque fui eu que estabeleci a família, eu vou deixar um e levar o outro? Para Deus não tem isso, né, irmão Ricardo? O feminismo mudou tudo, né? Sim. Aí prejudicou a criação dos filhos.
Exato. Gente, tem doutrina de demônio até por trás de uma lei, gente. Antigamente era. Uhum. E quando vai... Sim. Que é a forma mais fácil de ganhar dinheiro. Exatamente. Você vê como que o inimigo faz. São doutrinas de demônios sutis. Começa com uma coisa... Por isso que Deus, irmãos, a doutrina do Senhor, ela é perfeita, para todo padrão ficar perfeito. A doutrina do diabo, não. Ela vem com uma coisa que gera outra, que gera outra. Olha o mundo como está. Aí você pensa assim, o mundo está assim porque, sei lá, começou lá atrás com essas coisas. Uhum. 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 Como vai sobreviver? Sim. Exato. É verdade. Exato. Sim. Aí dá um problema, confusão. Aí o que acontece? Separa em um ano e fala, Deus me fez para ser feliz. Estava dando muito errado. Incompatibilidade de gênero. Gente do céu, as horas. Casar com rico. Que aí com rico eu não preciso fazer nada porque eu vou ter empregada, né? Aí o cara casou com o cara. Aí daí uns 2 meses, 3 meses, tinha beleza. Daí uns 4, 5 meses, tinha que buscar até acabado de conhecer no pastor. Supar, misericórdia, tá vendo? Miséria. Exatamente. É tudo ideologia, gente. É tudo ideologia. É verdade. É verdade. E hoje em dia tem uma ideologia da beleza que a pessoa não pode envelhecer mais, né? Que a pessoa tem que manter bonita até a velhice, né? Aí, quer dizer, aí a pessoa aí acaba que a mulher busca tanto isso que aí o homem, na hora que ele não vê aquilo nela também, ele também vai procurar, porque afinal de contas ele tem que ser feliz, né? Ela mesmo tá dando munição, né? Ela mesmo, eles não percebem como que as ideologias vão mudando as coisas, né, Valéria? Quero só falar 2 coisas rapidinho. É porque sobre a questão da prosperidade, né? Que a gente está vendo que nesses últimos dias Satanás espalhou uma falsa prosperidade na terra, igual você falou, porque, igual você falou, às vezes a pessoa prefere, né, trabalhar, ganhar muito dinheiro, mas a sua fé é nada, Jesus nada, né? Jesus nem mal migalhas, né? E eu admiro muito o rei Agur. Agur, porque ele sendo rei, ele teve essa preocupação dele não ter nem muito e nem pouco, ele ter apenas o suficiente, né? Nem para ele furtar e nem para ele murmurar. Ele queria o necessário para ele viver. E às vezes, tipo assim, ele sendo o rei. E às vezes, dependendo da pessoa, a gente não tem essa modéstia, né, de querer o que Deus tem para nós. Porque às vezes a gente pensa que ser abençoado por Deus é ter muito. Exatamente. E por que essa falta de contentamento, essa sempre insatisfeito com as coisas? Não é por causa das ideologias? Exatamente. Não é porque entrou algo no nosso coração que agora mudou a nossa forma de ver, então tá tudo ruim, tá tudo não sei o quê, que antes não tinha, né? Então a pessoa ficava satisfeita, irmãos, com uma coisinha que a pessoa adquiria, era uma felicidade que a pessoa sentia. Hoje a pessoa tem, às vezes, uma casa com tantos eletrodomésticos e tá triste
porque não tem um outro mais, né, mais tecnológico, né? É igual essa questão que você falou, a questão da beleza, né? Essa questão dos cabelos brancos também, que hoje o seu cabelo não pode nem branquear mais, que se branquear é a derrota, né? Eu lembro que uma atriz muito conhecida, a atriz Glória Pires, né? Ela sempre pintava o cabelo, pintava. Só que teve um dia que ela cansou. Ela não quis mais pintar o cabelo, ela quis o cabelo dela natural, entendeu? Nossa, mas foi um reboliço que todo mundo tava achando que ela tava ficando doida. Não, mas como assim? Não, porque ela não pode, entendeu? Não, que isso, mas a mulher de cabelo grisalho não pode. Você viu que até ela, que era tipo assim, né? Artista. Um artista que proclamava beleza, né? A questão do cabelo, ela mesma cansou disso. É verdade. Ela quis aquilo que era natural de Deus. E você sabe que a doutrina de demônio, gente, ela muda até a nossa percepção da beleza. Porque eles falam tanta coisa, mostram tanta coisa, que você também começa a achar bonito o que eles acham bonito. Você começa a achar feio o que eles acham feio. Por exemplo, eles falam que mulher mais velha fica horrível de cabelão, que rejuvenesce a mulher cortar. E se você ficar ouvindo isso, você começa a reparar, você começa a pensar assim mesmo, é mesmo, fica mesmo, entendeu? Porque muda a sua percepção da beleza, muda a forma que você acha bonito. Você começa a achar bonito o que eles acham bonito, achar feio o que eles acham feio, né? Ah, então não pode envelhecer porque você não vê beleza na velhice, porque velhice é horrível. Ah, não pode nunca. Aí as pessoas enchem de plástica, de não sei o que, porque não pode nunca envelhecer, sendo que é um padrão normal da nossa vida. Você vê que os pensamentos da gente mudam. E isso entra no coração. Agora, pergunta qualquer uma de nós aqui, mulher, se a gente não tem um pouco disso em nós. Temos. De tanta gente ver as pessoas falar. Então, o que a gente tem que fazer? Pedir ao Senhor para limpar nosso coração, né? Ó Deus, o que entrou no meu coração? Que doutrina de demônio que sutilmente entrou dentro do meu coração e me intoxicou em um ponto, no outro. Que agora eu penso assim, eu vejo assim, eu acho bonito é isso, eu acho legal é isso. Que, né, conseguiu mudar minha mente do padrão do Senhor, da doutrina do Senhor, do Evangelho do Senhor. Para a gente buscar, Deus precisa desintoxicar nossa mente. Paulo. Não, falando aquela frase lá de, né, viver a vida, esse tipo de coisa, aí eu lembrei, foi de um versículo, não lembro se os irmãos já citaram ele, foi esse aqui, ó, Eclesiastes 7 e versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, porque ali se vê um fim de todos os homens e os vivos aplicam ao seu coração. Você vai falar, melhor a alegria do que a tristeza, né? Porque se vê, até a irmã falou que dia, a luz de Jesus. Então, quer dizer, você vê que as mensagens do Senhor, elas se contrapõem à do mundo, né? Do mundo é felicidade, é a beleza de que eles acham que é belo, é o que eles acham que faz a pessoa feliz, é riqueza, é isso, é aquilo outro, é muita coisa, mas é viver a vida, é liberdade, é isso, é aquilo outro, é em tudo, irmãos. Eu pedi ao Senhor para nos desintoxicar daquilo que, às vezes, você não tinha entendimento, você via, né? Você assistia a luz de Jesus e entrou na sua mente sem você perceber. Então, meu Deus, desintoxica. E aquilo que ainda eu faço, que ainda não consegui a libertação, que ainda me estimula, eu vou lá, pego o meu celular, aleluia, vejo alguma coisa, o Senhor me dá força para eu também não fazer, porque está entrando coisa que eu não estou vendo, aleluia, Jesus. E o tempo vai passando, vai ser coisas piores que vai vindo, aleluia, piores. E o inimigo, como eu falei, ele não deixa a gente ver que está entrando. É sutil. E aí, quando você cria um outro pensamento, ele ainda pensa, é você que mudou, você que quer pensar assim, porque você viu lógica, você viu sentido. Você não sabe que foi uma doutrina de demônio que entrou. Amém, irmãos? Amém. Dia menor. Uhum. Aham. Todos os dias são iguais. Ele falou um negócio do relógio, eu lembrei. Olha pra você ver, eu não sou a única pessoa que escuta o Tatiana. Aham. É a mesma coisa que eu ouvi. Todos os dias são 24 horas. É estranho, né? O dia que se estendeu, que a Bíblia fala, foi o dia que Josué mandou o sol parar. Só esse, né?
Então você vê, e a irmã falou uma coisa, deu um gancho aqui, que às vezes tem informações, você sabia que até no meio jornalístico, até nas notícias que a gente ouve, o cara lá mostrando que o fulano matou o outro, aí ele vai e fala assim, tá vendo, por isso que não pode fazer isso, porque isso aí que acontece, entendeu? Passando para você uma mensagem. E comentando a notícia, o que aconteceu, que o outro fez isso, aí, tá vendo? Por isso que não pode fazer isso, por isso que não pode ficar prendendo a pessoa, tá vendo? Por isso que aconteceu, né? E já dá a opinião dele, até na notícia tem. Irmão Ricardo. Amém. Aleluia. Então vamos receber o diácono Denilson, aleluia, que vai estar orando por nós, e vamos aproveitar e pedir ao Senhor para tirar essas coisas da nossa cabeça, né? Glória a Deus.